trago como análise um processo impetrado no Juizado Especial Civil contra uma pessoa jurídica. O que acontece? Essa pessoa jurídica teve acostado nos autos o seu CNPJ, aonde consta o seu endereço comercial, o seu endereço fiscal. E também foram juntados ou nominados os telefones do sócio da empresa. Na citação, em sua devolução, foi informado pelo oficial de justiça, após a devolução do AR, que foi recebido na portaria do edifício, de que a empresa não mais funcionava naquele lugar. Então nós temos aí dois caminhos. O primeiro argumento é que o envio do AR, por ser uma pessoa jurídica, recebido em uma recepção, como a legislação permite, ela por si só já denota a possibilidade de ser decretada a revelia, porque ela não precisa de ser citada pessoalmente. Ultrapassada essa argumentação, vem-se para a citação idônea através dos números de telefones que foram mencionados, que infelizmente o oficial de justiça não atentou para os números e não fez as devidas ligações. Então, a legislação, ela permite, no artigo 19 dos Juizados Especiais, da Lei 9.099/95, que sejam utilizados os meios idôneos para citação. E os números, através do WhatsApp e ligações, é um meio idôneo. Mas, partindo para outra vertente, em relação à citação efetiva, nós entendemos que a citação, ela necessita de dados. É obrigação da parte autora informar o endereço de citação e para a citação daquela parte promovida. Assim determina o artigo 14. Realmente é uma obrigação, mas a sua obrigação, ela também tem um parâmetro, o seu limite de fornecimento de dados. Porque quando se trata de pessoa jurídica, o melhor dado que você tem é o CNPJ, onde consta que a empresa está ativa e o endereço comercial dela é aquele. Quando existe esta devolução de que ela não consta mais naquele endereço, ela passa a ser uma empresa que está em local incerto e não sabido. Por quê? Ela é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, ela não tem a mobilidade que uma pessoa física tem. E isto fere, por ela não ter o seu domicílio tributário confirmado, fiscal, ela fere o Código Civil e fere o Código Tributário Nacional. Contudo, ela não pode ser citada por edital no juizado especial, porque é vedado a citação nos juizados especiais por edital. Qual o caminho? Aí nós vamos trilhar pelo auxílio à instrumentalização do feito. É possível adotar este princípio? Sim. O princípio da finalidade dos atos processuais. O artigo 13º, o artigo 13, o caput da Lei 9.095.
ato processual lícito que substitui o outro. Então, nós temos no princípio da finalidade dos atos processuais a necessidade do auxílio à instrumentalização do feito. E quem faz isso? É o juiz. Não há na lei vedação a esta instrumentalização e que pode ser feito através de ofício aos órgãos públicos. Então, a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, ela não veda a aplicação do princípio da finalidade dos atos processuais e o auxílio à instrumentalização do feito. Por isso, aplica-se o artigo 378, 380 e 438 do novo Código do Processo Civil, para que essa instrumentalização venha ser efetivada em sede de juizado especial. Ressaltando que ofícios aos órgãos públicos, quando se trata de endereço, apenas fornecimento de endereço, não se está tratando de quebra de sigilo fiscal. Isso tem que ser muito bem ressaltado, porque muita gente entende que qualquer ofício que demande busca de informações é quebra de sigilo fiscal. Não. A solicitação de endereço não se enquadra em quebra de sigilo fiscal. E nós estamos aqui tratando de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ora, quem alega desconhecer obrigações não pode se avorar dessa tese para dizer que não sabia que tinha que fornecer endereços aos órgãos públicos. Isso está previsto, esse impedimento de dizer que não conhecia, no artigo 3º do Decreto-Lei 4657 de 1942. Então, eu não posso simplesmente dizer que não assumi tal obrigação de fornecer o novo endereço aos órgãos públicos como pessoa jurídica, porque não conhecia da lei. Lamentavelmente, isso não pode acontecer. Quando a pessoa jurídica deixa de existir naquele domicílio fiscal, ela é obrigada a informar aos órgãos públicos, no prazo de 30 dias, a sua mudança. Essa comunicação ocorre na junta comercial, que tem que alterar, para em seguida ao Estado, se ela recolhe ICMS, a Prefeitura, porque ela precisa do alvará de funcionamento, porque ela recolhe ISS. E a Receita Federal, principal órgão para que ela possa ter sua tributação totalmente consolidada. Quando não cumpre com essa obrigação, quem assume os débitos com a cobrança judicial são os sócios. Artigo 50 do Código Civil e o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Esse prazo de 30 dias é improrrogável. Improrrogável. Não pode, eu vou passar 60, 90. Não. Se eu sair daquele domicílio fiscal, eu tenho 30 dias para fornecer. Isso é o que diz o artigo 195 do Código Tributário Nacional, que é o Decreto-Lei 5.844 de 1943, quando trata de cobrança e fiscalização do imposto de renda. Então, essa lei específica leva ao prazo de 30 dias para que você forneça à Receita Federal e, com isso, se estabeleça a legalidade dentro do Código Tributário Nacional. Porque você precisa estar com seu endereço em 30 dias regularizado. E, para completar, tem a súmula 435 do STJ,
que presume que, não cumprido o prazo de 30 dias, não sendo comunicado aos órgãos públicos, presume-se dissolvida a empresa. Ela deixa de existir, existe a presunção de que ela deixou de existir se nos 30 dias ela não cumpre com esta obrigação. E quem passa a responder pelas dívidas da empresa? O sócio-gerente. Então, essa ação, ela busca respaldar e tornar conhecido de que nos juizados especiais é sim possível a requisição de endereço aos órgãos públicos sem nenhuma restrição para resguardar o direito do autor. E mais, esse resguardo também permite que sejam oficiados aos órgãos públicos, principalmente ao Tribunal Regional Eleitoral, a informação sobre o CPF do sócio, para que ele conste na lide, para que ele venha responder por esta negligência, essa incompetência de não atualização dos dados perante a Receita Federal e os demais órgãos públicos. Então, neste processo, trilhamos com esse pensamento para justamente resguardar o direito do autor, para que, auxiliado na instrumentalização do feito, possa, através da justiça, realmente não permitir calotes, não permitir a desordem jurídica e o descumprimento da lei por aqueles que simplesmente mudam de endereço para prejudicar terceiros. Então, esta foi a temática desta ação em destaque, que possa servir para todos de informação, de debate, de instrução. Dê o like, participe, ative o sininho e venha conosco trocar essas informações, trocar essas ideias e mostrar para a sociedade o que podemos auxiliar nesse momento, nessa situação onde alguns desconhecem essa possibilidade desse auxílio de instrumentalização ao feito nos juizados especiais cíveis. Até mais.